Iremos agora tomar o capítulo 15 do dos Atos dos Apóstolos, onde nós veremos o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém. O que é concílio? É a reunião de todas as pessoas constituídas em autoridade na igreja. E naquela época havia uma grande discussão. Alguns judeus que haviam aceitado Jesus Cristo teimavam em dizer que para a pessoa ser cristã, ela precisaria seguir todas aquelas 600 leis levíticas, aquelas leis ditadas por Moisés. Mas Paulo e também os outros apóstolos queriam afirmar que para a pessoa ser cristã não precisava mais seguir os ritos do Antigo Testamento, mas precisavam apenas se abster dos ídolos e dos pecados que eram inclusive condenados pelo Antigo Testamento. Havia então uma grande discussão. Na igreja sempre houve discussões, sempre houve momentos em que os cristãos se sentam para colocar em pratos limpos a vontade do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E no versículo 7, aqui Pedro fala com o Papa, para apaziguar os ânimos e falar como chefe da igreja que ele era. Versículo 7, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Na Bíblia protestante fala assim, Pedro fala assim, Deus me elegeu. Na sua Bíblia católica está escrito o quê? Escolheu. Na Bíblia protestante a palavra está mais forte. Deus me elegeu. Pedro foi eleito entre os apóstolos. É por isso que a Igreja Católica também faz uma eleição entre os apóstolos para aquele que vai substituir Pedro. Porque Jesus elegeu Pedro dentre os apóstolos. E está clara a palavra que Jesus deu o primado da sua igreja a um homem. E se vocês, irmãos e irmãs, se vocês olharem um pouco antes na Bíblia, em Atos 12, versículo 5, que quando Pedro foi preso, a igreja rezava por ele. Porque assim como hoje nós rezamos pelo Papa, desde aquela época a igreja rezava pelo Papa, pelo príncipe dos apóstolos. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora pega Atos 9, versículo 31. Nessa época já existia uma multiplicação de igrejas. Mas eu pergunto a vocês, será que naquela época a multiplicação de igrejas é igual a de hoje? Por exemplo, a Igreja Luz para os Povos, ela nasceu de uma divisão da igreja cristã evangélica. Assim também como a Igreja Sara Nossa Terra já saiu de uma divisão da Igreja Luz para os Povos. Já é uma divisão da divisão. Ou seja, as igrejas que estão se multiplicando hoje em dia são de divisões, são que pastores que não concordam com o outro fundam uma igreja. Mas será que nesta época de Jesus, que Jesus deu a primado a Pedro, nessa época que Jesus já havia ido para o Pai, será que nessa época as igrejas se multiplicavam em desobediência, subdividindo, será? Vamos ver que não. Versículo 31. Eu vou ler nessa tradução de João Ferreira de Almeida. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, como está escrito na sua Bíblia. E progrediam. Na Bíblia protestante está melhor. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, por todas as igrejas, veio também aos santos que habitavam em Lida. Escuta, aquelas igrejas, elas se multiplicavam, mas quem ia em cada igreja? Pedro. Essas igrejas cresciam e se multiplicavam, mas elas não cresciam e se multiplicavam desunidas a Pedro, desunidas ao chefe da igreja. O Papa é o vínculo da unidade da igreja. Por isso que nós queremos reafirmar que é em João Paulo II que nós temos a unidade da igreja. Assim como aqui no Brasil reza-se a missa, a mesma missa que se reza na Coreia, no Japão, do outro lado do mundo, é a mesma missa com os mesmos moldes aqui do Brasil, porque isso se chama unidade. E algumas seitas
protestantes, principalmente as Testemunhas de Jeová, ela não é religião protestante. Testemunha de Jeová é seita protestante, porque possui erros graves. Ela deturpa o Evangelho, não crê na Santíssima Trindade, afirma que Jesus Cristo seria o arcanjo Miguel que recebeu um corpo, que não é Deus, que Jesus não é Deus. Então as Testemunhas de Jeová não constituem religião protestante, mas é uma seita, porque as Bíblias das Testemunhas de Jeová são adulteradas propositadamente. A Bíblia deles contém erros graves que foram colocados lá propositadamente. Não bate com as nossas Bíblias católicas e as Bíblias das igrejas da Reforma. Não bate. Essas igrejas, as Testemunhas de Jeová, elas afirmam que a Igreja Católica seria a prostituta de Roma e que o Papa seria a besta do Apocalipse. E chegam ao cúmulo de afirmar que na mitra papal, aquele chapéu que se coloca na cabeça do Papa, que ali teria o número 666. Ora, irmãos, se tiver o 666 na cabeça do Papa, eu como a mitra. Pode me entregar ela que eu como. Mas de onde foi que eles inventaram que o Papa é a besta fera? Pegue o livro de Apocalipse no capítulo 13. Quando São João, ao escrever o Apocalipse numa linguagem figurada, numa linguagem que nós chamamos de linguagem apocalíptica, muito parecido com aquela linguagem de Daniel. Daniel também utilizou essa linguagem figurada. Capítulo 13, versículo 18. Assim diz na palavra de Deus: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Escuta, nós sabemos, irmãos e irmãs, que algumas letras no alfabeto romano correspondem a números. Vamos lá? Quais são eles? A letra V vale 5. A letra I vale 1. A letra L, a letra D, a letra M, a letra C. Então essas letras, se alguém tiver essas letras no nome, os primeiros cristãos facilmente somavam as letras dos nomes. Algumas letras não têm valor algum. Mas se você somar as letras que têm valor, dá 666. César Nero, escrito em hebraico, com os caracteres hebraicos, se nós pegarmos o nome César Nero escrito em caracteres hebraicos, aquelas formas hebraicas do nome César Nero, dá exatamente 666. No hebraico, se lê de trás para frente, da direita para a esquerda, e são caracteres. E os primeiros cristãos facilmente escreviam em hebraico o nome César Nero, que se formavam ali algumas letrinhas parecidas com o alfabeto romano, e ali era muito fácil somar o número 666. Onde é que então que os protestantes adaptaram, numa leitura contra a palavra de Deus, onde é que eles adaptaram que o 666 é o Papa? Existe um dos títulos que não